Sábado, segunda. Quem acertar o texto que a gente vai ler agora de noite vai ganhar uma oração. João 2. Orem por mim. Tá vendo? Vocês vão ganhar uma oração. João 2. Que o Senhor nos ajude nesse projeto bendito de estudarmos o Evangelho de João em 21 encontros. Glória a Deus. Cada capítulo tem um encontro. Hoje nós conseguimos isso pela manhã. Vamos estar nessa oração para conseguir esse feito agora de noite. Amém? Graças a Deus. O título da nossa mensagem de agora à noite: Jesus, a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Esse texto que nós vamos meditar é um texto, infelizmente, um pouco mal interpretado. Muitas pessoas usam esse texto até para justificar bebedices e impudicices e coisas semelhantes. Nós não. Nós compreendemos o sentido espiritual desse texto e podemos nos maravilhar com ele. O vinho novo é melhor. Jesus já ensinou isso por meio de outra parábola em outro evangelho. Jesus, ele vai nos mostrar. Naquela época, o vinho ele era feito por um processo de fermentação natural. Não é como hoje em dia. Então, você recolhia o suco de uva, você então colocava aquele suco de uva em uma espécie de reservatório. E naquele reservatório, aquele suco de uva ele inchava, ele entrava no processo de fermentação e era assim que se formava o vinho da época de Jesus. E Jesus vai nos mostrar que para se fazer um vinho novo, é preciso odres novos. Porque se você pegar o vinho novo e colocar em um odre antigo, quando ele for fazer esse processo de fermentação, o odre vai se romper e se perderá tanto os odres quanto o vinho. E aqui Jesus vai nos ensinar de maneira prática. Jesus já havia iniciado o seu ministério, ele já havia chamado alguns dos seus apóstolos, e ele agora foi convidado a um casamento. Ao que tudo indica, como nos aponta a tradição bíblica, era o casamento de algum parente da família de Jesus. Versículo 1 do capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, na Galileia. Todos vocês sabem que Jesus foi criado na Galileia, na pequena cidade de Nazaré. Como nós vimos hoje pela manhã, uma cidade extremamente rejeitada e tida por muitos como insignificante. O próprio Natanael disse: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus cresceu justamente naquela região que era desprezada justamente pelo distanciamento de Jerusalém e pela proximidade com os povos gentílicos. Então, essa região também era uma região onde existiam muitos pobres e necessitados. 3 dias depois houve um casamento em Caná, na Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E essa referência é justamente para mostrar que era um casamento familiar, que era algum parente, né, que estava se casando. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então Jesus agora, vocês já entenderam, já falamos isso alguma vez, que o discipulado não era algo, como muitas pessoas pensam hoje, que você faz de maneira formatada. Então, vem aqui, tá horário, eu vou te discipular. Não, o discipulado era 24 horas. Você andava do lado do seu mestre e você ia aprendendo com ele em cada momento. Tanto no sentido prático, existiam momentos onde você sentava e você aprendia, parecido com uma sala de aula, mas existiam momentos onde o ensinamento era na prática mesmo. Ó, como o mestre senta, olha como o mestre come, olha como ele cumprimenta as pessoas. Então, os discípulos, eles
abandonavam as suas vidas passadas e abraçavam uma vida na companhia do seu mestre. E assim são os discípulos de Jesus que o seguiam para onde ele o fosse. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aqui também é importante a gente contextualizar para que não fique subentendido. O casamento na época de Jesus não era como o casamento de hoje. O casamento de hoje a festividade de um casamento dura apenas algumas horas. Na época de Jesus, o casamento era uma festividade que durava cerca de 7 dias. Eram 7 dias de festa. E acabar o alimento, acabar o vinho, era uma grande desfeita para com os convidados. Era como se o que estivesse organizando o casamento não tivesse feito o seu melhor, não tivesse se preocupado, né? E a mãe de Jesus então vai até Jesus porque ela já sabia quem era o seu filho. E isso que é interessante, irmãos, é como a nossa fé, ela é, se a gente não tomar cuidado, extremamente volátil. Perceba que a mãe de Jesus, Maria, nesse momento ela crê que Jesus tem poder para fazer algo. Mas se você for acompanhar nos evangelhos, você vai perceber que em um determinado momento, em Marcos capítulo 3, quando Jesus abraça de fato o seu evangelho, inicia as suas pregações, ela diz que o seu filho estava fora de si. É como se ele estivesse exagerando. É como hoje em dia. Vamos imaginar que você seja uma pessoa alcoólatra, que você seja uma pessoa violenta, que você seja uma pessoa que tenha uma vida imoral, e de repente você abrace a fé. E aí você deixa aquela vida de violência, de imoralidade, de drogas para trás. Até aí, irmãos, o mundo vai adorar. Mas se de repente você começar a ir para a igreja todos os dias e começar a pregar para as pessoas que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser através dele, e começar a mostrar nas Escrituras que existe céu e que existe inferno, as pessoas vão começar a dizer que você está levando a sua religião sério demais. O mundo aceita uma religiosidade morta, mas ele nunca aceitou nem aceitará uma espiritualidade viva. Então aqui Jesus, ele está na festividade e a sua mãe vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. Ela sabe que o seu filho tem, eu acho que é isso daqui que está, né? Está vibrando. Ela sabia que o seu filho tinha poder para mudar aquela realidade. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho contigo? E talvez para mim e para você esse português seja uma grosseria da parte de Jesus. Mas se você falasse grego, eu também não falo, mas se falássemos grego, nós entenderíamos que Jesus não está sendo grosseiro com Maria. Jesus está simplesmente dizendo a Maria uma realidade. Ele está querendo dizer a Maria que ele sabe a hora certa de agir e ele sabe a coisa certa a fazer. Muitas vezes nós temos a impressão de que Jesus não está atento à nossa vida. Senhor, o Senhor está vendo o que estão fazendo comigo? Está vendo aí, estão querendo subir o imposto de novo. Meu Deus, estão querendo baixar meu salário. O Senhor Jesus, o Senhor está vendo aquele vizinho infeliz que bota o som nas alturas quando ninguém orar. Ô Jesus, olha para isso, Jesus. O Senhor vai deixar um negócio desse? Fica parecendo que a gente não sabe, que Jesus sabe. Então, como eu disse a vocês, certa feita, uma coisa, irmãos, é a gente apresentar os nossos anseios a Jesus com fé. Outra coisa é a gente fazer isso sem fé. Uma coisa é a gente apresentar os nossos anseios
crendo que Jesus sabe de tudo e que Ele se agrada em dialogar com a gente. Outra coisa é a gente tratar Jesus como se Ele fosse uma pessoa como nós, falível. Eu e você somos falíveis. Falhamos e iremos falhar ainda. Mas Jesus nunca falhou e jamais falhará. E é isso aqui que fica claro nesse diálogo. Jesus, tudo bom, meu irmão? Eu estou sentindo falta do seu óculos. Hoje você está sem ele? Quer um cafezinho? Quer mesmo um cafezinho, né? Espera aí que vamos providenciar para você daqui a pouco. Viu? Fique tranquilo. Vamos orar pela sua vida, viu? Como é seu nome? Marcelo. Vamos orar por você, viu, Marcelo? Então aqui ele diz, Jesus olha e diz, mulher, o que tenho eu contigo? A ideia aqui de Jesus é, eu sei o que eu devo fazer. Eu sei o que está acontecendo. Eu não obedeço às suas ordens. Eu sou aquele que dá as ordens. É importante a gente entender, porque muitas pessoas usam até esse versículo para justificar uma fé católica que diz, peça à mãe que o filho atende. A conversa não é essa não. A conversa é o contrário. A mãe vai dizer, fazei tudo que ele vos disser. É uma das poucas falas de Maria. Outra fala de Maria é que seja feito segundo a vontade do Senhor na minha vida. Quando o anjo vai avisar que ela vai ter filho. Glória. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, com aquilo que é verdade e com aquilo que é mentira. Porque muitas vezes as duas chegam do nosso ouvido, no nosso ouvido da mesma forma. E aí a gente vai ter que saber a diferença. Então aqui, Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora. Como eu disse a vocês, ele está querendo dizer, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer e quando eu vou fazer. Algumas pessoas chegam a dizer que Jesus estava dizendo que o seu ministério ainda não estaria iniciado, ainda não estaria o momento de iniciar o seu ministério. Mas o seu ministério já tinha se iniciado, ele já havia sido batizado. Já havia discípulos o seguindo. Então aqui a ideia é justamente essa que eu estou passando para vocês. Jesus sabia o que estava acontecendo naquele casamento. E ele iria usar, como ele sempre usou, as situações do cotidiano das pessoas para revelar às pessoas quem ele era e o que ele veio fazer. Como por exemplo, irmãos, vocês, ao estudarem o Evangelho de João, vocês vão chegar a uma constatação maravilhosa. João, de maneira muito específica, ele apresenta 7 milagres apenas. Os outros evangelhos apresentam muito mais e falam muito mais, que Jesus fez muito mais coisas. Mas João faz isso por conta do número 7, ter um significado especial. E cada milagre que João traz no seu evangelho tem uma lição. Como por exemplo, o milagre de Jesus curar o cego de nascença. Então o que é que aquele milagre diz? Que Jesus é aquele que nos ensina a ver. A gente não tem visão espiritual até que Jesus abre os nossos olhos. Jesus cura um paralítico que jazia 38 anos do lado de um tanque. Que é aquilo? Jesus é aquele que tira as amarras, que tira as prisões, que nos impedem de caminhar em direção ao céu. Glória a Deus. Então, cada milagre que está aqui quer nos apontar para uma realidade, como o próprio milagre da ressurreição de Lázaro, que quer mostrar justamente essa verdade. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele que dá a vida. Então, aqui nesse primeiro milagre, o que Jesus quer nos ensinar é justamente que Ele é a verdadeira alegria, como nós vamos perceber aqui. A alegria do mundo é passageira. A alegria do mundo é como esse primeiro vinho. Quando você menos espera, acaba. Você planejou tanto, você criou tanta expectativa, acabou. Acabar o vinho no sentido aqui dessa passagem do capítulo 2 do Evangelho de João é acabar a alegria, é acabar a festa. É assim que é a alegria do mundo. Por mais que nós
possamos criar expectativas nas coisas do mundo, elas nunca irão suprir as nossas expectativas. Eu vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que fazem expectativa na família. Ah, eu vou ter uma família. Aí se casa e diz, rapaz, quando eu era solteiro que eu era feliz. Não, eu já sei. O que está faltando para a família? É um filho. Aí vem gêmeos. Aí quando o filho está na barriga, eu quero logo que saia. Aí quando sai, eu quero que entre de volta. Aí você está lá, você se formou, você sabe, eu quero muito emprego, eu quero sustentar minha casa. Aí você tem um emprego, você consegue sustentar a sua casa, e a coisa que você mais odeia no mundo é acordar e ir para aquele emprego. Aí você diz, rapaz, eu quero ter minha casa própria. Vou falar com o irmão Paulinho, vou falar com o irmão Leão, vou falar com os irmãos da igreja para me ajudar, pegar um terreno, vou construir. E você constrói a sua casa. E aí quando a casa está pronta, meu filho, você descobre que tem conta de luz, conta de água, conta, telhado, que goteira. E aí você diz, varão, vou na casa de meu pai e minha mãe. Porque a alegria do mundo é assim, mano. No mundo a gente não vai encontrar alegria verdadeira. No mundo tudo que a gente encontra é uma falsa alegria. Por isso que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Que Salomão estava querendo nos ensinar naquele livro não crie falsas expectativas nas coisas do mundo. Independentemente da riqueza que você possa obter, você ainda vai se sentir vazio. Eu desafio você a conversar com os homens mais ricos do mundo. E você vai se assustar que talvez ele se sinta mais pobre do que você. Talvez ele ache que falta mais coisa na vida dele do que você pensa que falta na sua. Porque riqueza não está associada a acúmulos materiais, mas está justamente na ausência de qualquer vontade de tê-los. Então, eu não tenho vontade de ter determinadas coisas, estou satisfeito com o que eu tenho. Você é rico. Isso é a verdadeira riqueza. Glória a Deus. Você pegar um milionário, 100 milhões na conta de um banco, tudo que você imaginar, e ele diz, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, meu investimento é isso e é aquilo. Ele não tem paz. Ele pode até comprar algumas alegrias momentâneas, mas ele não vai ter a paz que você e eu podemos ter. Temos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Acabou o vinho. Acabou o antigo. Eita, tá vendo, rapaz? Vai vir o vinho novo Olha agora. pra isso, ó. Venha, um vinho. Esse microfone é melhor mesmo, por isso que José só prega com ele, eu percebi. José não gosta muito desse daqui não, porque esse daqui é assim, né? É um engano. No meio da pregação ele dá um susto. Rapaz, com o produtor, com o Paulinho, a gente tá bem, viu? Verdade. Ó. E ele já faz o teste, ó, passando pela caixa de cima. Amém. Então ele falou aos serventes, perceba, irmãos, que em momento nenhum Jesus disse que não vai fazer milagre. O que Jesus estava querendo mostrar a Maria é, eu sei o que eu faço, eu sei o que está acontecendo. Então ele falou aos serventes, fazei tudo. Então ela falou aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. Irmão, se eu tivesse que te dar um conselho hoje faça tudo que Jesus mandar. Oh, glória. Se Jesus disser perdoe, perdoe. Se Jesus disser ame o seu inimigo, ame o seu inimigo. Se Jesus disser dê tudo, dê tudo. Se Jesus disser morra por amor a mim, ao evangelho, morra. Ele sabe o que fala. Ele sabe o que faz. A gente não. A nossa visão é limitada. As nossas concepções acerca da realidade também são limitadas. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Então, aquelas talhas, elas tinham um objetivo, era usada para a purificação.
E essas talhas, elas guardavam em torno de 80 a 120 litros de água. Vocês sabem que os judeus, eles passavam por muitos ritos de purificação para que estivessem cerimonialmente puros. E cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. A ideia aqui é, como eu falei para vocês, entre 80 e 120 litros de água. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. Talhas aqui, irmãos, são os potes, os vasos, né? E eles encheram totalmente. Nós estamos falando aqui cerca de 600 litros de líquido, né? De água, mais ou menos, que é transformada em vinho. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quem é o mestre-sala? Ah, eu já sei. É aquela figura da escola de samba, não é não? Que fica com a bandeira rodando. Não, não é esse não, irmão. Esse daí não tem nada a ver com Deus, né? O mestre-sala, ele era o chefe de cerimônia. Ainda hoje, quando às vezes você faz casamento, você contrata uma determinada pessoa que fica responsável, uma vez que os noivos, eles estão tão envolvidos, né, na cerimônia, e eles não têm tempo de se preocupar com determinadas coisas. Então, uma pessoa, às vezes um familiar, ou até uma pessoa contratada, fica responsável pela cerimônia do casamento. No casamento mesmo de Paulinho, houve multiplicação de refrigerante. No final ele ainda saiu doando, de tanto refrigerante que multiplicou, não foi, meu filho? Tubaína, olha. É benção. É benção. Então, o mestre-sala, ele era também uma espécie, ele era aquela pessoa que determinava o que ia ser servido e quando ia ser servido. Não sei se vocês já viram isso, né? Não, agora pode passar os salgadinhos. E comece sempre servindo, né, dos mais velhos para os mais novos. Amém, varão? As crianças não gostaram, não. É. Então o mestre-sala é aquele que coordenava a festividade. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Ou seja, os serventes, eles presenciaram tudo. Eles viram Jesus mandando colocar a água e viram o momento que Jesus diz: pegue a água e leve lá para ele experimentar. Então, o mestre da cerimônia, ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Não é assim o mundo? O mundo, irmãos, é sempre assim. É por isso que tem tanto divórcio. Porque você só vai descobrir os defeitos do seu cônjuge depois que casa. Antes de casar, meu filho, é todo mundo bonito, escova os dentes, tira a remela, corta o cabelo, apaga os pelos do nariz. Depois que casa, meu irmão, é um bafo de leão. Eita Jesus. Umas remelas. Tem gente que acorda parecendo um filme de terror com aqueles cabelos rupiados. Então, o cristão não é assim não, irmão. Sabe por quê? Porque o cristão não usa máscaras. Quem usa máscara é o mundo. É verdade. Por isso que um casamento de crente de verdade, um crente contra o crente, Amém. ele tende a durar por toda a vida. Porque ele sabe onde está se metendo. Então o crente olha para o cônjuge e diz: eu sei quem você é, mas eu vou casar com você mesmo assim que ele mandou. Então o crente sabe o que está fazendo. Ele não foi enganado. É como esses dias eu até comentei aos irmãos o documentário de Spurgeon, né, da vida de Charles Haddon Spurgeon. Ele foi casado com uma mulher que era tão crente quanto ele, alguns dizem até mais do que ele, Susana Spurgeon. E ela, quando ele o viu pela primeira vez, ela disse: esse rapaz é maluco. E ele ficou, né? Ele apaixonou por ela. Ele achou ela, ele quis, né? Galantear ela, assim. Mas ela disse: ó, dedinho, mas eu acho que Deus tocou no coração e disse: vai, meu filho, vai. O bichinho é gente boa.
Eu sei que bom só tem um que é Deus, como que um vai dizer? Mas esse bichinho é um instrumento meu, ajude ele. E ela de fato ajudou. Foi uma das... Foi, o próprio Spurgeon disse, foi a maior cooperadora do ministério dele. Glória a Deus. Né? A maior cooperadora. Esteve do lado dele nos momentos mais difíceis da vida dele. Spurgeon, ele sofreu com depressão durante muitos anos da vida dele, em virtude de alguns fatos. Ele teve também muitas enfermidades. E ela também teve enfermidades sérias e um cuidou do outro. Né? A vida dos dois, enquanto marido e mulher, é muito bonita a história dos dois. Mas olha que coisa interessante. Quando no começo, um já sabia quem era o outro. E é isso que é importante a gente entender. Daqui a pouco Jesus vai dizer, no final do capítulo 2, tem um monte de gente que começa a acreditar em Jesus, mas Jesus não permitia que aquilo inchasse o seu coração, porque Jesus sabia muito bem quem era o ser humano. Então, nós, os irmãos que vão se casar essa semana, eles já sabem que nós temos dias bons e dias que não são tão bons. Nós vamos ter dias onde um cônjuge vai estar mais espiritual e no outro dia vai ser o outro que vai estar mais espiritual. Casamento de crente é assim, né? Por isso que não pode existir o casamento de um cristão com um incrédulo. Quando você já se converte, né, casado é outra coisa, a Bíblia até fala sobre isso. Mas uma vez que você é um cristão, você jamais vai pensar em se casar com um incrédulo, em nome de Jesus, né? Mas enquanto cristãos, o casamento do cristão é isso mesmo, é uma luta. Por quê? Porque todo mundo sabe quem é o outro. Tem uma frase, né, um conto de que, uma espécie de conto infantil, de que o príncipe foi transformado em sapo, né? Aí a princesa beija o sapo e o sapo vira um príncipe, né? Assim? Meu filho, quando você é crente, você já sabe que quando você beijar o príncipe, ele vai virar um sapo, é o contrário. Então, eu não estou querendo desmotivar nenhum casamento aqui, de forma alguma. Eu só estou querendo dar o quê? Realidade, porque quando a gente sabe com o que a gente está lidando, fica mais tranquilo, irmãos. Uma das coisas que mais me impactou nos últimos anos foi o testemunho de um cristão na África, onde sua igreja foi atingida, né, por um ataque terrorista. E ele disse, num testemunho que foi vinculado numa organização que fala das igrejas perseguidas, assim, desses países, onde ele disse, eu sou muito grato ao meu pastor, porque ele me disse que eu poderia passar por isso após a minha conversão. Então eu já esperava esse tipo de coisa. Mas como é diferente? O próprio Jesus, quando ele conta para você e para mim o sermão escatológico, Marcos 13, José até falou sobre Mateus 24, né? Ele vai dizer isso. Eu falo essas coisas antes que elas aconteçam para que vocês estejam preparados. Então, um marido que sabe disso, quando a esposa não está bem, o que é que ele faz? Pensa em divórcio? Não, ele vai orar. Não é assim, irmão? É ou não é? Maridos? É ou não é, maridos? Se bem que eu creio que as esposas daqui vão tudo bem, graças a Deus. As esposas estão sempre orando pelos maridos, porque os maridos é que estão sempre mal. Mas voltando aqui para o nosso texto. Todos costumam pôr o bom vinho primeiro. Era um costume daquela época. E uma vez que as pessoas já estavam, né, alcoolizadas, elas já não sentiam mais a diferença entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Então eles colocavam um vinho de qualidade inferior. Todos costumam pôr o bom vinho primeiro. Quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E perceba, o primeiro milagre de Jesus aqui no Evangelho de João não é esse milagre de maneira aleatória. O ministério de Jesus está iniciando e Jesus está querendo mostrar para aquelas pessoas o caminho que eu estou propondo a vocês é um caminho muito melhor.
Nos ditos, na linguagem do apóstolo Paulo, eu quero apresentar-vos um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. O amor de Deus para conosco por meio de Cristo e o amor da gente para com Deus também por meio de Cristo. É esse o caminho que Jesus propõe. Como a gente já viu no final do capítulo 1, Jesus é a escada que nos leva para o céu, que permite que o céu esteja aberto e de portas abertas para nos receber em nome dele. Então ele diz, versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná na Galileia. Perceba, João faz questão de frisar que esse é o primeiro milagre de Jesus. Para que ficasse bem claro que Jesus fez esse milagre para mostrar para as pessoas que ele é a verdadeira alegria. Ele é uma alegria que quando você pensa que acabou, melhora. É assim. Qual é o pior momento da vida de um ser humano? A morte. Mas para um cristão, meu filho, quando ele morre, é lucro. Não é o que está escrito? O viver é Cristo. E o morrer é lucro. O vinho novo é melhor. A nossa nova vida no céu é infinitamente melhor do que essa vida que a gente leva aqui na terra. Aqui na terra a gente vai ter algumas alegrias em Cristo Jesus. Pela graça do Senhor Ele nos proporciona. Mas a alegria que nos está reservada no céu é incomparável. Não há palavras para dizer isso. É o que o apóstolo Paulo fala para a gente, o único que foi até lá e nos disse. O que eu vi é inefável. Não é lícito ao homem falar. Mais uma vez, versículo 11. Com este sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná na Galileia. Manifestou a sua glória. Ele manifestou a sua glória. A ideia de glória aqui, irmãos, é sinônimo de poder. Ele manifestou o seu poder. Jesus é aquele que tem poder. Ele tem poder para transformar a sua vida hoje. Ele tem poder para tirar essa tristeza que está no seu coração e não dar você de alegria. Ele tem poder para remover do seu interior a sujeira que o pecado deixou. Ele tem poder. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Perceba que tudo isso foi feito não para que aquela multidão se alegrasse com um novo vinho, mas há um foco específico. Jesus, ele tem uma preocupação especial com os seus discípulos. Ele fez aquilo para que os seus discípulos aprendessem na prática que ele é a alegria. Ele é a nossa alegria. Sempre foi e será. Por isso que Paulo fala aos filipenses que estavam tristes por conta da sua prisão: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. O cristão tem sempre essa alegria santa. Obrigado. A sua disposição em Cristo Jesus, aqui na terra, e muito mais ainda, quando deixarmos essa terra e formos para o céu. Depois disso, desceu para Cafarnaum. Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Perceba, irmãos, que a partir desse momento, o Evangelho de João já mostra essa parte. João tem esse direcionamento de Deus de focar na vida terrena de Deus conosco. E uma das coisas que nós aprendemos nos evangelhos, e mais especificamente no Evangelho de João, é que Jesus entendia algo que você e eu precisamos entender o mais rápido possível. Nós não temos tempo a perder. Nós vimos essa semana em 2 Pedro capítulo 3 que Jesus está voltando e que diante dessa certeza nós precisamos viver uma vida santa, apressando a sua volta. Nós não temos tempo, irmãos, a perder.
precisamos cada vez mais utilizar cada segundo da nossa vida para viver para a glória de Deus. Talvez você não perceba, mas o mal está trabalhando até agora. O mal tentou impedir esse culto. O mal tentou impedir que você estivesse aqui. O mal está tentando impedir que você absorva o conhecimento que pode transformar a sua vida. O mal vai continuar agindo, mesmo quando terminar esse culto, tentando impedir que você coloque em prática os ensinamentos que você absorveu durante esse tempo aqui. Satanás e os seus demônios não precisam dormir e nem comer. Eles têm uma inteligência, não sabedoria, porque sabedoria somente tem aquele que serve a Deus e eles não servem. Mas eles têm uma inteligência, uma força, uma velocidade extremamente superior à nossa. De maneira que a nossa única esperança é estarmos revestidos da armadura de Deus e aspergidos pelo sangue do Cordeiro. Entenda a seriedade disso. Porque eu estou falando sobre esse assunto quando a gente está falando de alegria? Porque o inimigo é o principal ladrão da nossa alegria. Talvez você fique alegre aqui no culto, durante a ministração, durante o louvor, durante a comunhão com seus irmãos, mas às vezes basta um telefone, um telefonema, uma mensagem, uma palavra de uma pessoa que de repente machuca você e toda aquela alegria vai embora. Não podemos deixar que isso aconteça. Por isso, irmãos, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, perceba que João é bem específico. Eu disse a vocês hoje pela manhã, a tradição aponta que esse evangelho teria sido escrito no final do século I, por volta do ano 97 depois de Cristo, aonde a igreja cristã, a essa altura, já era formada muito mais por gentios do que por judeus, muito em virtude do ministério do apóstolo Paulo. E aqui, a essa altura, a Páscoa, os cristãos já entendiam, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascual que foi imolado de uma vez por todas, como aspersão sobre nós, para nos perdoar de todo o pecado. Mas aqui João está se referindo à Páscoa dos judeus. A Páscoa que os judeus celebravam anualmente em comemoração, em memorial à libertação do cativeiro do Egito. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. É importante você entender esse verbo subir. Jerusalém fica no monte. Jesus e a Galileia fica mais abaixo. Jesus então ele vai até Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e também os cambistas. Perceba, bois e ovelhas eram animais que eram usados nos rituais de sacrifício, rituais que eram feitos diariamente e eram feitos em uma quantidade muito maior nesse período da Páscoa. A cidade de Jerusalém chegava em aumentar o seu número de pessoas 10 vezes mais nesse período. Então vendiam bois, ovelhas e pombas, todos os animais que eram usados no sacrifício. E também os cambistas. Já expliquei para vocês os cambistas. O que é um câmbio? Câmbio, uma casa de câmbio é uma casa que se troca dinheiro. Nós sabemos que cada país tem a sua moeda.
tem o seu tipo de dinheiro. Por exemplo, aqui no Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, na Europa é o euro, na Inglaterra é a libra, na China, aí vai procurar no Google. Então, cada país tem o seu dinheiro. E aqui, irmãos, nós encontramos um problema. Por isso esses cambistas aqui. Vocês sabem que o povo de Deus, há alguns séculos, estavam sendo dominados por outros povos. E nesse momento específico, eles estavam sendo dominados pelos romanos. Tanto que quando os fariseus querem tentar Jesus, eles dizem: é lícito pagar imposto a César? Aí Jesus: me dê aí uma moeda, quem é que está aqui? Quem é o rosto que está nessa moeda? Aí todo mundo diz: César. Aí ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A moeda corrente era a moeda romana, mas no templo não se aceitava a moeda. No templo só se aceitava a moeda do templo, o dinheiro específico do templo. Então o que acontecia? Essas pessoas, quando iam trazer as suas ofertas, elas precisavam trocar o dinheiro que elas tinham pelo dinheiro do templo e então fazerem as suas ofertas. E os cambistas estavam ali se aproveitando disso, ganhando dinheiro com as coisas santas. Nós vivemos num tempo em que isso tem sido feito de maneira tão escrachada que a gente nem enxerga. O problema, irmãos, não é o comércio. O problema é o local onde é feito o comércio e a motivação desse comércio. Então, muitas pessoas vinham de longe, eles não podiam trazer o animal para sacrificar. Então eles levavam o dinheiro e compravam o animal lá e sacrificavam. Isso não tem problema. Mas aquele lugar onde eles estavam fazendo o comércio não havia sido destinado para isso. É importante agora a gente voltar a anos atrás e se lembrar que a construção do primeiro templo e a construção do segundo templo, que nós estudamos recentemente, que foi feito na época do profeta Ageu, elas seguiram o padrão do tabernáculo. O tabernáculo, por sua vez, seguiu um direcionamento direto de Deus. Deus falou por meio de Moisés como ele queria que fosse o tabernáculo. E tem esse nome tabernáculo porque ele era feito através de tendas. Mas existia uma separação. Existia o pátio externo, onde eram feitos os sacrifícios e aonde as pessoas faziam as suas orações. Existia a parte interna, aonde entrava somente os sacerdotes, e existia a parte mais interior ainda, onde ficava a Arca da Aliança e os utensílios sagrados, aonde só entrava o sumo sacerdote. Existia basicamente essas três partes na formação do tabernáculo. E quando se foi construir o templo, na época de Davi e Salomão, eles seguiram esse mesmo projeto arquitetônico divino, por assim dizer. Então aqui, aquele pátio, ele tinha um fim específico. Era justamente naquele lugar onde as pessoas deveriam apresentar as suas orações. Era naquele lugar onde as pessoas deveriam ser ensinadas. Era naquele lugar onde os sacrifícios deviam ser feitos. E aquilo que é santo não pode de maneira nenhuma ser misturado com aquilo que é profano, que é do mundo. O comércio deveria ser feito aonde o comércio é feito, no mercado, e não dentro da casa do Senhor. Mas hoje em dia, irmãos, parece que essa teologia dos fariseus, e entenda que isso daqui não era feito dentro do templo de graça. Os vendedores e os cambistas repassavam a parte do lucro a quem? Aos administradores do templo, que ganhavam, saía todo mundo ganhando. É como, por exemplo, nesse período eleitoral, determinado pastor pede voto
e aí depois o vereador, o prefeito vai lá e dá algum benefício à igreja, né? Tijolo, telhado, tinta, dinheiro, sei lá, algum cargo para o pastor, né? Eu conheço pastores que têm cargos políticos, que são dados especificamente, né? Porque eles conseguem votos. Então, esse tipo de comércio é feito nos nossos dias às claras e já não incomoda mais ninguém. Como Jesus, na época de Jesus, isso daqui devia incomodar todo mundo, mas as pessoas acabaram se incomodando com isso, se acostumando com isso. Algo que todas as pessoas deveriam se posicionar, mas ninguém se posicionava. Aí Jesus vem e se posiciona. Será que eu e você temos essa coragem de dizer que é errado o que é errado? Mesmo que isso nos custe algumas amizades, mesmo que isso nos custe ser rejeitado pela maioria. Então, nós vivemos em um tempo onde nós temos editoras, gravadoras evangélicas, onde nós temos um mercado evangélico, empresários se mobilizam para fazerem produtos que possam de alguma forma satisfazer o público evangélico. E tudo isso é feito de maneira que a liderança corrupta lucre. Por exemplo, o dono de uma das maiores gravadoras e editoras gospel do nosso país é nada mais, nada menos que Silas Malafaia. Ele é dono da chamada Central Gospel, que é uma editora de livros que não são evangélicos, mas são vendidos para os evangélicos. E ele também é proprietário, né, da gravadora, também com esse mesmo nome, Central Gospel, onde muitos nomes famosos do meio evangélico, né, gravam os seus CDs e vendem por meio dessa gravadora. Não é por acaso. Uma vez perguntaram a ele, né, a respeito da fortuna dele, ele disse que era tudo da Central Gospel. Né? É como perguntar de Macedo da fortuna dele. Eu não tenho nada não. Esses aviões, esses helicópteros, até na casa dele parece que a pia era de ouro. Não, isso tudo aqui não é meu não. É de quem? Então a gente vive nesse mundo, mas a gente tem muitas pessoas que não falam. E sabe por que elas não falam? Porque elas dizem, não julgueis, para que não sejais julgados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Se você tem algum pecado escondido, é melhor você confessar. Né? Você tem algum pecado escondido? Então confesse. Porque se sua casa, se o telhado é de vidro, vai quebrar. Aquele que tem olhos como chama de fogo, ele já está vendo tudo. E ele diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Por que João Batista virou e disse, Herodes está em pecado? Herodes gostava de ouvir João. Herodes protegia João. João poderia usar isso para trazer algum tipo de vantagem para ele. Mas na hora de dizer a verdade, João não quis nem saber. Está em pecado, pode não. Casou com a mulher do seu irmão. Tá não, tá adultério contínuo. Então, será que você tem coragem para falar a verdade? Jesus tinha. E ele nos deixou esse exemplo. Sabe por que muitas vezes a gente não tem alegria? Porque a nossa vida é uma mentira. Você só vai poder ter alegria quando você expulsar a mentira da sua vida e viver uma vida de verdade. Versículo 15. Tendo feito um azorrague. O que é um azorrague? É uma espécie de chicote para você apacentar animais. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Ele expulsou todos, bem como as ovelhas e os bois. Perceba, irmãos, o chicote não era para as pessoas. O que fez com que aquelas pessoas saíssem do templo não foi o chicote, nem a força física de Jesus, mas foi a autoridade espiritual de Jesus.
Uma pessoa como Jesus não precisa de um chicote para dar ordens. Tem gente que diz, Jesus foi lá e deu chicotada em todo mundo. Jesus nunca fez um ato de violência contra ninguém. Jesus expulsou os animais com aquele chicote, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro. Ele virou a mesa dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Você tem esse zelo com a igreja? Tem mesmo? Ou você vê a igreja, na igreja, uma oportunidade para você se dar bem? Eu já vi pessoas que vieram para a igreja para se casar. Eu já vi gente que veio para a igreja para arranjar emprego. Eu já vi gente que veio para a igreja para se curar. E todas essas pessoas, quando atingem os seus objetivos, ou muitas vezes quando os seus objetivos não são atingidos, eles vão embora rapidamente. É importante que a gente entenda que a casa que nós estamos é casa de Deus. Ela não é casa de Deus porque essa parede foi ungida, nem por conta dessa cruz que está atrás de mim, nem por conta desse púlpito que está aqui. Ela é casa de Deus porque Jesus está no nosso meio. E nós estamos reunidos em nome dele. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado neste lugar. É por isso que aqui é uma casa de Deus. Porque você pode estar em um lugar com a mesma arquitetura que nós temos aqui, e ali ser uma sinagoga de Satanás. Pois o Evangelho não é anunciado, Cristo não é apresentado, e as pessoas têm vivido muito mais para os seus deleites do que para conhecer e satisfazer a Deus. Então Jesus está mostrando que os religiosos da sua época haviam desvirtuado a fé genuína e criado uma fé de conveniência. Perceba que isso não era algo novo. Isso era algo que vinha desde a época de Malaquias, 400 anos, irmãos. Na época de Malaquias, Deus já advertiu por meio de Malaquias: vocês trazem um animal coxo, aleijado para sacrificar. E quando ele está falando isso, a culpa principal não era das pessoas. As pessoas também eram culpadas, porque elas levavam esse tipo de animal, sabendo que deveriam apresentar um animal perfeito para Deus. Mas a culpa mais séria era dos sacerdotes, pois eles eram os responsáveis em fazer a vistoria dos animais e darem o aval se aquele animal poderia ser sacrificado ou não. E os sacerdotes, com receio de perder o lucro, porque é isso, a pessoa chega lá com o animal coxo para ser sacrificado. Uma parte daquela carne ia para o sacerdote. E aí ele diz: rapaz, se eu mandar esse camarada embora para trazer outro, ele não vai trazer outro, eu vou ficar sem minha carne, e é capaz dele não vir mais aqui, então eu vou aceitar essa carne do jeito que ela está aqui mesmo. E aí o Senhor fala: quem dera tivesse alguém de coragem no templo para fechar a porta, para que as pessoas não viessem me adorar de qualquer jeito. Perceba, irmãos, para você ser um pastor, você precisa ter coragem de falar o que as pessoas não querem ouvir. Recentemente uma pessoa me perguntou, uma pessoa que estava passando por um momento muito difícil, e eu tive toda a sensibilidade de falar com essa pessoa, mas falei de uma maneira que a minha consciência estivesse em paz no Senhor. Essa pessoa veio me perguntar se ela se suicidasse, ela iria para o inferno. Eu disse: é claro que você vai para o inferno. O suicida, ele vai para o inferno. Mas não tem probabilidade de um suicida ir para o céu só se a Bíblia for mentirosa. A Bíblia é mentirosa? Mas por que, pastor? Irmãos, vocês já leram o texto que diz: não matarás? Isso inclui a sua própria vida. Uma pessoa que se suicida, ela se matou. E depois que ela se matou, ela pode se arrepender de ter se matado? E sem arrependimento pode ir para o céu?
Isso é uma consequência lógica, irmão. Os princípios das Escrituras. Mas você sabia que, em virtude do crescente número dos suicídios no meio de pastores, alguns pastores reformados começaram a levantar a bandeira de que suicida não vai automaticamente para o inferno? Agora, olha que loucura, que irresponsabilidade. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, nem todo mundo que aborta está pecando. Por que o aborto é pecado? Está escrito na Bíblia, não abortarás? Está escrito? Está escrito, não abortarás? Não, não está escrito. O que está escrito lá? Não matarás. E você abortar é o quê? Está matando. Então é a mesma coisa, o suicídio é a mesma coisa. A pessoa disse, eu estou passando um momento muito difícil. Eu disse, busque a Cristo. Não buscou ainda. Eu falei, busque a Cristo. Porque existe coisa muito pior. Porque o pior que possa nos acontecer aqui na Terra. Olha, irmão, o pior que pode nos acontecer aqui na Terra é o paraíso, se comparado a um segundo no inferno. Tome muito cuidado. Porque às vezes a gente passa por determinadas situações onde a gente pensa em tirar a própria vida. Porque, inclusive, recentemente, algumas pessoas tiraram a vida aqui. Uma jovem tirou a vida aqui, não foi? Nesse ano, não foi? Se jogou do viaduto. Acho que não foi a primeira, já foi a segunda, né? Então, algumas pessoas... Teve uma pessoa que se suicidou aqui. Esses dias, José até falou sobre esse... A pessoa estava sorrindo, não foi? Pouco antes de se suicidar, não foi isso mesmo? Então, por que uma pessoa se suicida? Você acha que é fácil para a cabeça de uma pessoa? Que a vida dela está muito ruim e que quando ela morrer, esse sofrimento vai passar. Não, ele só vai aumentar. E aumentar de uma maneira inimaginável. Assim como a alegria no céu é inimaginável, o desespero no inferno também é inimaginável. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com os nossos passos aqui na terra, porque inevitavelmente eles estão nos levando a algum lugar. E nem sempre é o céu. Aquele que não se levanta contra o erro, consente com ele. Por isso que quando a gente vê, eu particularmente, eu não sei se vocês já observaram o quanto na nossa congregação nós não temos muita ligação com outras igrejas e outros pastores. Por quê? Porque a gente já teve alguma proximidade com pastores e outras congregações, mas a gente percebeu que eles estavam fazendo exatamente isso aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, isso é muito sério. Às vezes as pessoas entram na igreja e a primeira preocupação delas, a gente vinha conversando isso no carro, é no dinheiro. Por exemplo, a gente está fazendo o evangelismo em Vista Alegre. Amém? Glória a Deus. Dia 7 está chegando. Oi? Sabe qual a maior preocupação de uma pessoa quando vê o evangelismo? E aí, de quem é que está pagando? Tem algum político por trás? Quem foi que deu dinheiro para montar aquela tenda? Quem foi que comprou aqueles alimentos? Pergunta ao irmão Fábio, ele deve saber. Pergunta à irmã Gisélia, como ela ficou lá preparando. Então, irmãos, as pessoas ficam preocupadas com isso. A igreja foi pintada. E aí, irmão, de onde veio esse dinheiro? Está tendo a transmissão. Tem que ter internet. E aí, quem está pagando? Toda a preocupação das pessoas gira em torno de quê? Dinheiro. Irmãos, a gente precisa ajudar o pastor. O pastor está passando por uma dificuldade. Realmente o pastor tem que receber salário. Uma coisa que eu nunca recebi ao longo desses 10 anos. Mas o pastor tem que receber salário. Então a gente vai fazer uma vaquinha todo mês para pagar o salário do pastor. Só se for quando eu morrer. Porque quem tem que me sustentar é Deus. Se não está tendo dinheiro no gasofilácio para me sustentar, Deus tem que me sustentar de outras formas. A motivação na igreja nunca pode ser o dinheiro.
Glória a Deus. Porque o dinheiro é apresentado pelo próprio Jesus como um Deus concorrente. Então, eu já frequentei e já vi pessoas fazendo, por exemplo, rifa na igreja. É brincadeira? Jogo de azar dentro da igreja? Não, mas é para obra, pastor. É para obra do cão infeliz. Porque aquilo que é feito para Deus tem que ser do jeito de Deus. Bazar na igreja. Olha, irmão, quem gosta de bazar é o irmão Paulinho. Mas ele nunca vai bazar em igreja, né? É em outros lugares. Bazar. Aí imagine, irmão. Vamos imaginar o irmão Mateus, que ele anda sempre elegante, que é a esposa dele que veste ele. Ele pensa que eu não sei. E aí ele vem aqui elegante, e aí ele pega aquele tênis dele bonito e diz, não, vou doar. Aí ele doa aquele tênis. Vamos imaginar que ele comprou aquele tênis, e aí quando chega no bazar, ele vai comprar o tênis de volta. Você fala assim, por que isso, irmão? É porque, pastor, uma vez tentaram me convencer, é porque as pessoas não dão dinheiro. Meu filho, se a pessoa não está ofertando com alegria, é melhor que não dê mesmo. Uma vez uma pessoa disse, não, pastor, olha, logo quando começou a igreja vai fazer 10 anos ano que vem, se Deus permitir. Logo quando começou, as pessoas vendo que eu era um pastor jovem, que tinha iniciado há pouco tempo no ministério, algumas pessoas chegaram, os aproveitadores chegaram com os abutres. E aí eles disseram, eu vou botar essa igreja aqui para lhe dar um salário digno em 5 meses. Aí o camarada já olhou e já disse, aqui a gente vai fazer um armário para vender caneca, blusa, não sei o que, não sei o que. Eu digo, gente, você é doida? Esse espaço aqui a gente vai arrendar para uma lanchonete. Eu digo, não. Pastor, eu estou lhe ajudando, é porque o senhor é jovem. O senhor está começando agora, mas toda igreja é assim. Toda igreja tem a sua lanchonetezinha arrendada que é uma renda extra, toda lanchonete tem ali a sua loja, seu comérciozinho. Toda igreja é desse jeito. Digo, pois aqui não vai ser não. Aí o camarada nunca mais foi lá. Era presbítero. Da onde eu não sei. Mas foi apresentado assim. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque pequenas atitudes representam grandes pecados. Preste bastante atenção nessa frase. Pequenas atitudes representam grandes pecados. Você acha pecado dar mordida numa fruta? Depende, se for a minha, né? O irmão pensando. Pois é, o pecado que amaldiçoou toda a raça humana foi qual? Morder um fruto. Morder uma fruta. Você acha pecado você ofertar uma parte e guardar outra parte para você? Irmãos, esse pecado foi tão sério que Deus matou as pessoas que fizeram isso. Ananias e Safira. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes coisas que pra gente são bobagem, pra Deus é muito sério. Deus só vai receber a sua oferta se Ele te receber primeiro. Muito mais importante do que a oferta para Deus é o ofertante. Se a sua mão não estiver limpa, tudo que proceder dela está sujo. A gente acabou de aprender isso no livro de Ageu. Deus falou para aquele povo que havia sido acomodado e havia ficado 17 anos sem reconstruir o templo, que tudo aquilo que eles faziam para Deus e ofereciam no seu sacrifício, que eu expliquei para vocês, que eles não tinham edificado o templo, mas continuavam sacrificando para Deus nas ruínas do templo. Deus disse, eu rejeito tudo que vocês fazem para mim, não, porque vocês estão impuros. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem parecido pelo falso evangelho que é anunciado por aí, que o mais importante é o que você dá para Deus. Não, o mais importante é quem você é diante de Deus. Quem você é diante de Deus. Se você é um incrédulo, nada do que você fizer vai agradar a Deus. Nem se você trouxer R$1 milhão. Pastor, faz isso não, vai com a pessoa quer. Vai que Bill Gates está assistindo, pastor, ele ia doar R$1 milhão. Não, Bill Gates, você precisa se converter primeiro. Quem falou isso fui eu?
Não, foi a Bíblia. A Bíblia disse: sem fé é o quê? Impossível agradar. Sem fé é o quê? Impossível. É impossível agradar a Deus. Então, se você der qualquer oferta a Deus, independentemente da quantidade, o que foi que impactou a Cristo na oferta daquela viúva pobre? A fé dela. Que fé? De que mesmo ela dando tudo para Deus, Deus iria manter ela. Não foi assim aquela viúva que recebeu o profeta Elias? Foi que ela tinha um restinho de farinha e de azeite. Ela disse: vou fazer um bolo para mim e para meu filho, a gente vai comer, a gente vai fazer a nossa última refeição e depois disso a gente vai ficar contando no relógio o tempo de morrer. Elias disse: não vai ser assim. Louvado seja Deus. Faça o bolo, mas dê primeiro para mim. Elias não estava dizendo que tinha que dar para ele primeiro. Elias estava ali como o quê? Representante de Deus. Glória a Deus. E depois você vai comer com seus filhos, com seu filho. E durante 3 anos não faltou farinha, Glória a Deus, e nem azeite. Jesus faz referência a esse milagre. E diz: existia na época do profeta Elias muitas viúvas em Israel. Mas para quem foi enviado Elias? Para uma viúva em Sarepta de Sidom. Glória a Deus. Por isso, irmãos, é importante a gente não negligenciar. É importante a gente não tolerar aquilo que Deus não tolera. Não abra mão de ser um cristão bíblico. Vai ser difícil, vai ser duro, mas vai te levar para o céu. Mas se você se unir a esse movimento evangélico corrupto e corruptor, você terá o mesmo destino que eles. Jesus fala isso dos fariseus: eles são guias cegos. Seguir a eles significa ir para o mesmo destino deles, que é o abismo. Por isso, um cristão de verdade, ele é uma voz que clama: endireitai os caminhos para a vinda do Senhor. Versículo de número 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. O que estava escrito, irmãos? Seu horário acabou, pastor. Não, isso também, mas aqui. Lembraram-se os discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Oh Deus, nos ajuda a chegar nesse nível. Já pensou, irmão? Estava conversando com a irmã enquanto a gente vinha aqui para o culto. Ela dizendo da alegria que ela viu no rosto da gente que foi evangelizar no último mês e que a gente emendou, não foi? Saiu de lá direto para cá. Era pra gente estar o quê? Cansado, acabado, arrasado. Tinha alguém assim? Não, meu filho, pra mim foi até difícil dormir naquela noite que eu estava no 220. Estava querendo até uma vigília. Fazer a obra de Deus, irmãos. Amém. É onde a gente vai encontrar mais alegria nessa terra. Eu creio. Porque a obra de Deus é a única coisa que é construída nessa terra, mas que não é dessa terra, é do céu. Glória a Deus. Se a gente soubesse, irmãos, a gente se entregava mais. Eu creio. Eu converso com todos os ministérios da igreja. Eu converso com os irmãos que louvam, a alegria deles. A irmã estava me contando que agora terça-feira se reúnem, né, para ensaiar. Eu tenho certeza que até o ensaio deve ser uma alegria, porque é algo que é feito para Deus. Eu vi a foto dos irmãos que estavam pintando a igreja. O irmão Fábio estava aqui. Quando eu vi a foto, eu digo: Senhor, a irmãzinha ia ver que ele estava sem a corda. Eu já falei para ela. E quando ela vê que a gente está em alguma coisa de insegurança, ela tem que advertir. Meu amor. Mas pergunte se alguém ficou cansado ou triste porque estava fazendo algo para Deus. Cansaço só foi depois do feijão. Não é, filho? É depois do feijão, porque foi a glutonaria que pesou. Oh, meu pai. Foi. A glutonaria. Fazer a obra de Deus é maravilhoso, irmãos, mas o inimigo tenta nos convencer do contrário. Porque ele sabe
que um cristão movido pelo Espírito Santo de Deus é alguém imparável. Já imaginou isso? Eu gosto de uma frase que diz, e ela é verdade: um crente com Deus sempre será maioria. Um crente com Deus é maioria. Sabe? É isso que a gente tem que ter no nosso íntimo. Quando a gente for fazer o evangelismo, porque você acha que o irmão José fica tão incomodado em relação a evangelizar? Porque ele sabe qual é o chamado de Deus na vida dele. A gente ainda vai pegar aquela praça da piedade para Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Eu vi hoje passando, irmão, um desses carros de político, de som. Eu digo que o irmão José ainda vai estar em cima de um carro desse, mas não é fazendo política não, é pregando evangelho. Amém. Glória a Deus. É a mesma pregação do último evangelismo. Imagine, carro de som daquele, milhares de pessoas, 3.000 almas. Misericórdia. Fora os corpos. Versículo 18, já vou concluir. Perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Ô irmão Fábio, cadê o crachá da igreja que para você fazer evangelismo aqui em Vista Alegre? Vem cá, rapaz, negócio de que tá querendo evangelizar aqui em Itapuã? Cadê o crachá? Cadê a autorização? Qual é a denominação? Quem é a cobertura espiritual? Você já viu como é que as pessoas se preocupam? Às vezes a pessoa... Por que a pessoa não pergunta: vem cá, vocês vão pregar a Bíblia pra gente? Se for a Bíblia, eu quero. Vocês vão trazer uma palavra de Deus? Eu quero. Mas as pessoas estão muito mais preocupadas com coisas mundanas do que com se a obra é de Deus ou não. Tem alvará, tem licença, tem isso. Ah, o pastor fulano é da denominação tal, ah, então tá tranquilo. Ninguém se preocupa se é bíblico ou não. Irmãos, uma dessas denominações reformadas uma vez chamou uma pessoa que estava no CAC com a gente há algum tempo. Eu gostaria muito de chamá-lo de irmão, mas eu não posso. Ele ficou no CAC com a gente um tempo e a pessoa ficou sabendo, né, que ele já estava há algum tempo sem usar as drogas e chamou ele, sabia que ele era uma pessoa extrovertida, e chamou ele para participar de uma ação evangelística em uma escola. Era um pastor de uma igreja presbiteriana lá na Boca do Rio, Itapuã, naquela região ali. Sabendo da obra que a gente tinha no CAC, ele foi lá e ele conheceu esse nosso amigo, e ele chegou lá e falou com ele, e ele foi. A primeira coisa que o pastor disse foi: deixa a sua Bíblia no carro. Sim, entendeu? E quando ele viu, meu filho, o pessoal só tocando música Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, só tocando música do mundo. Aí ele olhou pro pessoal e disse: vem cá, pessoal, evangelismo porque é assim que a gente chama o pessoal. Depois a gente fala umas coisas aqui, aí no final a gente fala uma coisa de Jesus, porque tem que ir devagar. Isso não é evangelismo. Isso é envergonhar o nome de Jesus. É por isso que Paulo escreve de maneira extremamente corajosa a carta aos Romanos: eu não me envergonho Do Evangelho. Se minha Bíblia não pode entrar, eu também não vou não. Que negócio é esse que não pode falar versículo bíblico? Eu vou falar versículo bíblico. Ah, mas é porque as pessoas se incomodam com esse negócio de religião. Mas a Bíblia para mim não é uma religião. A Bíblia para mim é a palavra de Deus. E é assim que eu apresento ela para as pessoas. Você tem essa coragem de falar isso assim? Com esse olhão? Não precisa ser com olhão não. Sem olhão também serve. Não precisa também fazer a mãozinha de kill não. Sem a mãozinha também não está valendo. Mas tem que falar. Perguntaram depois os judeus: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Qual é o sinal que a gente mostra? Um só: a palavra de Deus dominando as nossas vidas. Glória a Deus. E saindo da nossa boca. Não vinda de nós mesmos, mas nos tornando
emissários do nosso Salvador. De maneira que nós não falamos de homem para homem, mas nós transmitimos a mensagem de Deus para o povo de Deus. Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstituirei. Qual é o grande sinal que Jesus está dizendo? O Evangelho. O Evangelho é o grande sinal que a igreja carrega. O Evangelho, que é a palavra de vida eterna. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, que é loucura para alguns, escândalo para outros, mas para nós, os que cremos, é poder de Deus. Você acredita nisso, irmão Bolil? Eu sei que crês, homem. Eis um israelita. Que não há falsidade. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Olha para isso. Não, quando você quer falar de maneira espiritual com uma pessoa que é tutano puro, vai dar nisso. Você chega para a pessoa e diz: irmão, você tem que renunciar tudo e seguir a Cristo. Ah, não vou mais nessa igreja. O que foi? O pastor disse que era para eu largar o trabalho, que era para eu largar a família. O pastor disse que se eu fosse para a faculdade eu estava em pecado, que se eu fosse para a escola eu estava em pecado. O pastor disse... Mas eu não ouvi nada disso do pastor falando. Você não viu não, pai, daquela hora que ele falou que tinha que renunciar tudo? E desde quando renunciar tudo significa abandonar a vida que você está vivendo, irmão? Significa viver para a glória de Deus. Você está trabalhando? Trabalhe para a glória de Deus. Não pelo salário que você vai receber no final do mês. Você está estudando? Estude para a glória de Deus. Não para ser reconhecido pelos homens. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Isso é renunciar a tudo. Agora, se Deus te mandar sair do seu trabalho, saia. Se Deus te mandar sair de determinado lugar e ir para outro, vá. Mas a gente vai perceber algo que já falamos recentemente, que as palavras que são pregadas por um homem espiritual normalmente serão pervertidas por um ouvido carnal. Entendeu o que eu falei? Quando você pregar de maneira espiritual, se a pessoa que ouvir não for espiritual, ela vai entender tudo o contrário. Assim mesmo. Então Jesus está dizendo aqui: eu sou o templo. Eu sou quem importa aqui. Essas paredes aqui, ó, não importa. Tudo isso foi preparado para a minha chegada. E eu cheguei. Onde é que está isso? No Evangelho de Lucas. Jesus prega na sinagoga da sua cidade. Ele lê lá o texto de Isaías que fala do Messias. E ele diz: hoje essa palavra se cumpriu diante dos olhos de vocês. Ai, foi maravilhoso, todo mundo se ajoelhou, Osana nas alturas, glória a Deus. Não foi assim? Foi nada, meu filho. O povo ficou com raiva e queria pegar Jesus e matar ele. Ah, imagine. Que loucura! Deus conosco. Tudo foi feito por Ele. Nada foi feito sem Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. E aí Ele vem salvar uns miseráveis como nós. E o povo ainda quer fazer mal a Ele. Agora veja. Você vê a maldade do homem. Deus veio ao mundo e o homem fez o quê? Matou Deus. Essa é a maldade do ser humano. Tem gente que a pessoa às vezes, não acredito, mataram uma criancinha, matou não sei o que. Meu filho, o povo matou Deus. Matou aquele que não fez mal algum. Aleluia, Jesus. Só bem. Você vê a maldade do ser humano. Não se iluda. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Perceba que João está escrevendo esse evangelho bem depois. Está vendo? Ele diz aqui, ó, já falando aqui do momento que Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos, dentre os quais o autor desse evangelho,
de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É assim, irmão. Você está ouvindo essa palavra hoje, e muitas vezes você acha que essa palavra é um alimento para você, só para hoje. De fato, essa palavra vai te alimentar hoje. Mas daqui a 10 anos, se você passar por um momento em que você precisa do conhecimento que você obteve hoje, o Espírito Santo vai te lembrar desse momento. Ah, rapaz, aquele dia que eu ouvi isso, ó, para isso está acontecendo agora, igualzinho. Eu vi lá, teve aquele negócio que pregaram lá, que aconteceu igualzinho aqui, ó. Versículo final, versículos finais. Estando ele em Jerusalém, eu queria já que os irmãos que fossem preparando a ceia, os que vão ajudar na ceia, estando eles em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia. João aqui, perceba, João não diz os sinais, mas diz que ele fazia sinais. Creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. É assim que a gente tem que evangelizar. Às vezes a gente vai evangelizar, e aí a pessoa vai dizer: irmão, você é emissário de Deus. Foi Deus puriu que trouxe esse casal aqui para Vista Alegre. Eu precisava de um evangelho desse. E talvez seja essa pessoa que vai mais te decepcionar. Mas isso significa que a gente não vai evangelizar mais? A gente já sabia que isso aconteceria. As decepções e as alegrias não podem mudar a nossa forma de agir. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, se a gente evangelizar e um monte de gente crer, a gente vai querer talvez evangelizar mais, sem o direcionamento de Deus. Mas se Deus não mandou, a gente não tem que ir. Não, pai, mas vamos aproveitar o momento. Que momento, meu filho? Não tem isso não, é tudo na direção de Deus. Então a gente não pode confiar no coração humano. Jeremias já falou sobre isso. Maldito o homem que confia no homem. É uma maldição isso. Então eu não confio no homem, eu confio que Jesus pode salvar a sua vida e pode te usar. Eu confio em Cristo na vida de vocês. Mas se vocês falharem, eu preciso perdoar e eu preciso estar preparado para esse tipo de acontecimento, porque já nos foi ensinado. Jesus é o paradigma, irmão. Jesus é o exemplo maior. Obrigado, meu irmão. Jesus é o exemplo maior. Então, assim como Jesus não confiava no elogio dos homens, nós também não podemos confiar. Nós devemos confiar em quem? Em Cristo. Ele é digno da nossa confiança. Amém. E olha que coisa linda, irmãos. Para você que tem um chamado de evangelizar no seu coração, e eu quero acreditar que são todos vocês, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. A ideia aqui, irmãos, é: Jesus não precisava que ninguém influenciasse a ele. Jesus não precisava que ninguém lhe elogiasse. Jesus não era movido nem por elogio, nem por críticas. Jesus não era movido nem por bajulações, nem por ameaças. Ele era movido por Deus. Ele é o próprio Deus, que com o Pai tem uma única vontade. Então que assim seja nas nossas vidas. Ah, determinado lugar é perigoso, mas se Deus me mandar pregar lá, eu vou. Fora do Brasil a gente vai. Deus mandou? A gente vai. Não precisava de que ninguém ou de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui está, irmãos, e não é por acaso que nós falamos de alegria. O título da nossa mensagem foi
Cristo é a nossa alegria. E perceba como a mensagem, a primeira parte do capítulo e essa parte final estão interligadas. Uma das coisas que mais o inimigo usa para roubar a nossa alegria é o quê? É as frustrações que nós temos com o nosso próximo. Então a gente cria uma expectativa com um amigo de trabalho, a gente cria expectativa com o irmão de igreja, a gente cria uma expectativa no pastor, a gente cria uma expectativa, a gente cria uma expectativa até na gente. E a gente se frustra com a gente. Meu Deus, eu fazendo isso de novo. Não tem jeito para mim não. Eu nunca vou conseguir ser crente. Porque a gente criou expectativa em quem não devia. Sua esperança tem que estar no Senhor. Você tem que ter um clamor sempre nos seus lábios. Salva-me, Senhor. Eu dei esse grito de propósito. Isso mesmo. Salva-me, Senhor. Todos os dias. Quando você mais achar que não precisa ser salvo, é aí que você precisa ser salvo de um dos maiores inimigos do homem, que é o orgulho. Amém. Aquele que nos salvou, ele nos salva continuamente. Não é por acaso que Jesus apresentou a figura do pastor e as suas ovelhas, mostrando a figura dele para conosco. O pastor, ele não se descuida um segundo sequer das ovelhas, porque as ovelhas, elas podem se machucar sozinhas. As ovelhas são animais indefesas. As ovelhas são animais que não enxergam direito. São animais extremamente vulneráveis e frágeis. E por isso elas carecem de todo o cuidado do pastor. E Jesus então é o nosso bom pastor. Ele não somente nos chamou, nos atraiu poderosamente para o seu rebanho, mas ele cuida da gente. É por isso que a gente está ceando agora, para se lembrar disso. Que Jesus está cuidando da gente ainda agora. Ainda essa semana que se inicia, Jesus está cuidando da gente. Eu sei que nessa semana você vai ter muitos desafios. Eu sei que talvez você já esteja iniciando essa semana se sentindo no negativo, cheio de preocupações. Mas saiba que Jesus é o seu socorro, bem presente. Talvez você esteja iniciando essa semana com o coração triste, mas saiba que Jesus é o seu presente, é a sua alegria. Coloque a sua confiança nele e não deixe jamais ser enganado pela natureza humana, nem sua, nem de ninguém. Amém. Somos fracos, somos frágeis. Por isso nós devemos orar e vigiar sem cessar. Nesse espírito de gratidão, mas ao mesmo tempo de oração e de vigilância, que possamos ceiar para a glória de Deus. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Está dando uma microfoniazinha, né? Irmãos, eu não costumo fazer isso não. Mas assim, eu não vou pedir nem que ele se levante, porque eu sei que a irmã Fabiana é tímidazinha, né? E o Matheus também é. Mas eu gostaria que a gente orasse por eles. Terça-feira eles estão indo no cartório e estão oficializando a união deles. E para mim isso é motivo de muita alegria, e para nós é um motivo de muita alegria também pelo testemunho de vocês, que tem tão pouco tempo de igreja e que já tem sentido essa vontade tão forte de obedecer a Deus de todas as formas. E nós, como igreja, vamos estar não só orando por vocês agora, mas orando todo o tempo para que o casamento de vocês seja abençoado e abençoador. Ó Pai, muito obrigado pela vida de Mateus. Como diz o nome dele, presente de Deus. O Senhor já sabia quem ele seria antes dele nascer e colocou esse desejo no coração dos pais dele para que colocassem esse nome, presente de Deus. É verdade. E o Senhor trouxe Mateus até ti,
salvou a ele e tem discipulado ele todos os dias, de maneira que ele cresça na graça e no conhecimento de ti. E o Senhor deu um presente a Mateus, uma companheira idônea, que anda nos mesmos caminhos da fé que ele, Senhor. Por isso, nós oramos como igreja, que o Senhor abençoe essa união, que o Senhor abençoe, meu Deus, o lar deles, que tudo que aconteça seja para a tua glória, Senhor. Que cada vez mais o Senhor coloque um amor espiritual de um para com o outro. Mateus tenha esse amor que o marido deve ter pela sua esposa, e que a nossa amada irmã Fabiana tenha esse respeito e essa honra que a esposa deve ter para com o marido, e que eles sejam o que eles têm sido, Senhor, no nosso meio, um bom testemunho cristão. Ó Deus, eu oro para que terça-feira a tua glória seja manifestada, Senhor, naquele lugar, e que o seu nome seja glorificado também por esse grande feito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quero só lembrar algumas coisas a vocês. Nós não estamos tendo mais os cultos ao sábado. Eu ainda vou orar, viu? Prometi para vocês uma oração se vocês acertassem. Pode sentar, meu irmão Paulinho. Eu acho que ainda prego uns 2 horas. Glória a Deus. Brincadeira. Mas eu disse para vocês que a gente não ia evangelizar mais no sábado, que a gente não ia ter mais culto aqui no sábado. Mas eu queria pedir a vocês que vocês enxergassem o sábado como parte do culto do domingo. Independentemente do nosso evangelismo, do encontro de mulheres no último sábado, do nosso evangelismo no primeiro sábado e de outros evangelismos que venham a acontecer nos sábados, mas eu gostaria que vocês entendessem que o noite já, que você prepare a sua casa, o seu coração, para receber a palavra que Deus há de colocar nas nossas vidas no domingo. Então, que a gente possa ter esse momento, que o sábado seja para você e para mim aquele momento do quarto em secreto. Não que a gente não cultive isso nos outros dias, não me entenda mal, mas tenha esse dia como um dia especial na sua vida de oração. Já que é o único dia que nós não temos encontro na igreja, todos os demais dias nós temos encontro. Segunda em Cosme de Farias, terça a gente está aqui, quarta a gente está na Boca do Rio, quinta-feira a gente está na Boca do Rio, sexta-feira a gente está aqui. Então sábado que seja um momento de oração. Vocês que são casados, chame a sua esposa, chame os seus filhos, ore. Nada forçado, mas faça o possível para santificar a sua vida. De maneira que quando você se achegue ao santuário de Deus, você seja uma pessoa santa. Você venha trazer aqui para dentro aquilo que você também é do lado de fora. Uma das coisas mais difíceis da gente vencer, irmãos, é justamente essa hipocrisia. É muito fácil às vezes para a gente ser cristão durante determinado tempo, em determinados ambientes. O que é difícil, e sempre será difícil, é ser cristão todo o tempo, em todos os ambientes. Então que durante o sábado a gente tenha essa motivação a mais para estar orando, para que Deus continue a derramar a sua graça e a realizar os seus feitos potentosos na nossa vida e através dela. Amém? Vamos orar um pouco mais. Obrigado, Deus, por esse dia. Hoje pela manhã, hoje pela noite. Que maravilha, Senhor, tem sido os nossos domingos. Poder estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, 2 vezes por dia, pela manhã e pela noite. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui. Que a Tua graça alcançou e regenerou os corações. Que o Senhor continue, meu Deus, a Tua obra que iniciaste nas nossas vidas, Senhor. Mais uma vez oramos pela vida de Dylan. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que o
o Senhor fez até agora na vida dele. Essa semana para nós foi algo assim muito forte, Senhor. Faltam palavras para a gente externalizar tudo aquilo que a gente sentiu e que eu creio que César e Lani sentiram muito mais. E tudo aquilo que o Senhor fez, e saber hoje que Dylan já está sentado, conversando, já pediu alimento. Saber, meu Deus, que vários marcadores demonstram que a saúde dele de fato está melhorando. Contra toda a expectativa da equipe médica, mostrando que é o teu poder, Senhor, que tem mantido ele vivo e que nós cremos irá restaurar plenamente a saúde dele, Senhor. Continua, meu Deus, a derramar a tua graça poderosa, Senhor, de maneira a restaurar a saúde do pequeno Dylan, para que possamos ver ele crescendo no nosso meio, Senhor, como um cristão genuíno, em nome de Jesus. Abençoa a vida da nossa irmã Osana, Deus, a vida da irmã Gisele, a vida da pequena Helena. Ó Deus, abençoa a vida deles, que não estão muitas vezes aqui conosco, Senhor, fisicamente, mas espiritualmente estamos sempre juntos. Oramos mais uma vez, Senhor, pela vida do nosso amado irmão Mateus e da irmã Fabiana. Ajuda eles, Senhor, de maneira especial nessa semana, dando calma, tranquilidade, mostrando, Senhor, a tua mão poderosa, conduzindo cada um dos acontecimentos, Senhor. Oramos, ó Pai, pelo evangelismo, não somente o evangelismo em Vista Alegre, mas oramos para que o Senhor nos faça cada vez mais uma igreja missionária. Nos ajuda, meu Deus, a pregar o evangelho aqui dentro, mas também do lado de fora. Livra-nos, ó Pai, de toda timidez que nos faça nos calar quando devemos proclamar as tuas verdades eternas. Oramos, ó Pai, para que o Senhor abra portas à palavra, Senhor. Temos aprendido, Senhor, todos os dias na tua palavra e na prática, de que sem ti nada podemos fazer, muito mais é assim no evangelismo. Por isso oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê essa graça de sermos cada vez mais missionários na nossa casa, no nosso bairro, no nosso ambiente de trabalho, aonde o Senhor nos colocar, que nós sejamos luzeiros, iluminando, Senhor, o local que o Senhor nos colocasse. Ó Deus, eu quero orar de maneira especial pela vida das nossas crianças, Senhor. Como é bom, como é motivo de intensa alegria ter essas crianças no nosso meio, ter elas crescendo num ambiente correto, onde a tua palavra nos ensina e as ensina a andar da maneira correta. Mas nós sabemos, ó Pai, dos convites sedutores nas mentes pequenas das nossas crianças. Por isso protege elas, Senhor. Mostra para elas que aquilo que o Senhor tem para elas é melhor do que aquilo que o mundo oferece. Glória a Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos teus servos nesse serviço. Eu oro, meu Deus, nesse sentido, pela vida das irmãs que são tocadas por Ti para serem discipuladoras das nossas crianças, pois não são somente apenas professoras, mas são discipuladoras. Ajuda elas, Senhor, nesse ministério tão importante em qualquer congregação. Glória a Deus. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos uma igreja cada vez mais bíblica. Que a Tua palavra esteja sempre no centro, não somente da nossa congregação, mas das nossas vidas. Abençoa a vida do irmão José, Senhor. Ó Deus, esse presente, em todos os sentidos,
presente quando ele prega, presente quando ele ouve, presente